Estamos aqui com o candidato Mauro Mariani, do MDB, que vai disputar nessa série de entrevistas da MDC Comunicação. Eu queria começar perguntando ao candidato Mauro, o PMDB está no governo desde 2002, mas não disputa o governo desde 2010. O que significa o MDB de volta comandando o processo eleitoral do Estado? Olha, um momento primeiro aguardado pela militância do partido, um momento aguardado por grande parte do segmento, porque os encaminhamentos que se deram na eleição de 2010 e 2014 foi um encaminhamento que sofreu contestações dentro do partido. Eu mesmo liderei uma ala do partido que era contrário à coligação, que queria candidatura própria. E se revelou que eu tinha razão nesse encaminhamento, especialmente na reeleição do governador Colombo. O MDB não esteve confortável, o MDB não protagonizou especialmente esse segundo governo. Ocupou funções periféricas no governo. O próprio Eduardo, lá atrás, se for recuperar as falas dele em determinados períodos da história, reclamava da falta de participação nas decisões. Na minha avaliação, sim. A reeleição, especialmente. O resultado demonstra isso, sinceramente. O senhor pretende resgatar bandeiras históricas do MDB, como questão da descentralização, por exemplo, nessa campanha, ou pretende trazer um novo discurso? Por exemplo, em 2002, a questão da descentralização, Luiz Henrique trouxe um novo discurso. O senhor tem uma descentralização sua? Na verdade, a descentralização, Piara, e eu vivi e participei daquele processo. Nós estamos falando de 16 anos atrás. A realidade de Santa Catarina era outra, a realidade do mundo era outra. Existiam profissões que hoje não existem mais. Nós chegamos no governo e encontramos um estado que tinha 54 municípios que não tinha nem um acesso pavimentado, por exemplo. A ideia da descentralização, o que era? Era espalhar o desenvolvimento pelo estado, espalhar as oportunidades por toda Santa Catarina. E ela teve efetividade. Inegavelmente, ela deu um resultado muito positivo, que até hoje é percebida por toda Santa Catarina. Há 16 anos atrás. Hoje, o modelo e o momento é outro. Quando a gente fala a palavra centralização e descentralização, vem justamente as regionais. A SDR virou ADR. Teve muito corte. O senhor pretende reampliar, digamos assim, essas regionais, transformá-las novamente, por exemplo, em secretarias de desenvolvimento regional? Não. E aí, continuando o meu raciocínio, há 16 anos atrás era uma realidade, hoje é outra. Será que a presença física é necessária? Estar lá fisicamente em cada região do estado, em tempos de FaceTime, de WhatsApp, de modernidade e agilidade na comunicação? Hoje nós temos instrumentos à nossa disposição que nós não tínhamos há 16 anos atrás. E também você ter uma estrutura lá no interior do estado e não ter orçamento, não adianta, não resolve nada. Se tiver uma estrutura, tem que ter orçamento. O que aconteceu, especialmente no segundo governo do Raimundo Colombo? Ele enxugou os orçamentos das regionais. E as regionais passaram a não ter efetividade, não resolveram mais nada. Eu defendo a ideia da descentralização, até porque sou formado em gestão pública. E todo mundo que entende gestão pública e pratica ela no dia a dia sabe que o recurso, quanto mais próximo do cidadão, mais resultado ele dá. É inegável, não tem como combater a tese da descentralização. O que nós precisamos fazer, sim, é cuidar da forma, reestudar a forma. Hoje, nós podemos fazer, por exemplo, 6, 7, 8 secretarias com força, com orçamento, a exemplo, como tínhamos a Secretaria do Oeste, forte, que consiga resolver o problema, reformar a escola, tapar o buraco da rodovia, roçar as rodovias, que nem isso não faz. Se for para ter secretarias regionais só para dizer que tem, é melhor fechar. A saúde ela é apontada nas pesquisas como a grande preocupação dos catarinenses nas últimas eleições. As últimas 3 eleições, praticamente, saúde. Nessa eleição é capaz de segurança até chegar mais próximo. Mas o governador Colombo, quando se elegeu a primeira vez, falou que saúde ia ser a prioridade 1, 2, 3. E a gente continua com dificuldades, inclusive com uma dívida que chegou a se falar em 1 bilhão, parece que reduziu um pouco. Como enfrentar as questões da saúde, como fazer a saúde deixar de ser essa dor de cabeça para os catarinenses? Fácil. Enfrentando especialmente a questão hospitalar. Santa Catarina, o Piar, tem 183 hospitais. Desses, 13 administrados pelo governo do estado. Esses 13 hospitais
consomem 70% de todo o recurso do SUS que vem para os hospitais de Santa Catarina. E entregam 30% do serviço. É estatístico, é um gráfico, é uma ineficiência, que não sou eu que estou falando. Pega o relatório do Tribunal de Contas do ano passado, está lá escrito. A ineficiência dos 13 hospitais administrados pelo Estado, em 2017, custou 672 milhões de reais. A ineficiência, não o custo total dos hospitais. Bom, então agora eu vou começar a ir lá no início da tua fala. 1 bilhão de dívida. Falei que o secretário Aceli baixou para 700 milhões, já, com algumas ações de gestão e tal. Então nós dizemos que temos 700 milhões de dívida e temos uma ineficiência que custou 670 milhões. Ou seja, numa conta de açougueiro, se nós combatermos essa ineficiência, nós pagamos essa dívida num ano. É isso que tem que fazer. Nós temos que reorganizar especialmente o sistema hospitalar de Santa Catarina. E como fazer isso? Enfrentando. Ninguém teve coragem de enfrentar. Eu vou ter. Mas o que é na prática esse enfrentamento? O senhor falou de coragem, mas o que é na prática esse enfrentamento? Mudar o quê? Mudar o seguinte, olhar essa planilha, um hospital público, por exemplo, ele tem 30%, 40% mais de funcionários do que a Organização Mundial da Saúde preconiza. E pode em qualquer hospital. O custo desse hospital público não cabe no orçamento do Estado. Temos que rever esse modelo, amigo. Não dá para nós entrar no discurso corporativista. Tem que abrir esses números para a sociedade. A sociedade tem que conhecer isso. Não é possível que seja assim. Aliás, eu defendo o seguinte, só tem uma forma de você enfrentar qualquer debate, é transparência. Vamos esclarecer o que está acontecendo, mostrar para a sociedade e chamar todo mundo para o debate. Tá bom, e aí, qual é a solução? Nós vamos continuar pagando essa ineficiência aqui ou não? Ou nós vamos enfrentar, demonstrar e começar a atuar para diminuir o peso? É justo, te parece justo que 13 hospitais de Santa Catarina consumam 70% do recurso do SUS para os hospitais e entreguem menos de 30% do serviço? Te parece justo? É isso que nós temos que acabar. Não tem dinheiro para isso. E pegando essa linha de infraestrutura ainda, na madrugada de sábado para domingo, candidato, a gente teve uma jovem de 18 anos e um jovem de 23 mortos na BR-470. Uma tragédia. Conforme um levantamento que é feito pela NSC Comunicação, que monitora os hospitais em acidentes graves também, a gente chegou a 64 o número de mortes só nesse ano no trecho do Vale do Itajaí da BR-470. E essa carnificina vai continuar, a gente está só esperando os 65 acontecer. Qual que é o papel do Estado quanto à duplicação para não ficar nessa, não tem verba, não tem o que fazer, depende do governo federal? Duplicação, Augusto, ela está equacionada. Agora foi aprovada a concessão da 470, que era um assunto que a gente sempre batia, defendia. A bancada fez um grande esforço para colocar um pouquinho mais de recurso para não deixar as obras pararem nesse ano. Um ano de crise, nós temos que reconhecer com muita dificuldade. E aqui com todo o respeito, eu não vi nenhuma vez o governador de Santa Catarina ir lá usar do seu prestígio, que em algum momento da história, e nós sabemos o prestígio que o governador tinha, por exemplo, com a ex-presidente Dilma. Eles chegavam a se dizer que eles eram amigos pessoais, teve muitos benefícios do Estado de Santa Catarina, e foi ótimo esse volume grande de recursos. Mas por que não colocou o peso do governo também na luta pela duplicação? Faltou um pouco isso. O Estado esteve muito ausente dessas lutas que são importantes para a sociedade catarinense. A 470, a 280 lá no norte, a 282 lá no oeste. A bancada faz o seu esforço, mas o peso do governador entrando, usando o peso do Estado, seguramente nós teríamos tido um resultado melhor. Não é uma crítica, é uma observação. O governador ele tem que estar vestido do sentimento da sociedade, independente se for obra do Estado, se for obra federal. Ele tem essa obrigação de representar o sentimento da sua gente. O senhor, como secretário de Infraestrutura, também conviveu com essa dor de cabeça chamada reforma da Ponte Hercílio Luz. O senhor acha que vai conseguir inaugurá-la? Olha, a reforma da Ponte Hercílio Luz é mais uma caixa preta que tem. Eu sempre defendo o seguinte, transparência. Alguém sabe quanto foi gasto na reforma da ponte? Já foi gasto milhões, eu não sei. Seriam 619, segundo o levantamento do nosso colega Anderson Silva. Eu acho que isso era importante. Abrir isso, tá bom, foi gasto isso e vai precisar mais isso. Vai precisar mais tanto. Vamos fazer? Agora nós estamos numa situação, o termina ou não termina. O senhor foi secretário, foram 6 anos como secretário, se não me engano? Não,
mas foi um período, foi um ano no primeiro governo e depois 2 anos no segundo, porque ele foi um picotado, né? O Edinho Bezes começou, e daí eu fei, daí tive que sair por conta da eleição. E o senhor não conseguiu avançar mais na questão da Ercílio Luz durante o seu período? Isso é uma frustração? Não, não é uma frustração. Quando nós estávamos lá, começou a se falar da ponte Ercílio Luz. E o Luiz Henrique disse, olha, que naquele momento estava interditada a ponte e perigoso ela cair. Esse era o quadro daquele momento. A ponte estava interditada já há alguns anos e se não fizéssemos nada, a ponte cairia. O Luiz Henrique, quem não conheceu, disse, não, já imagina, no meu governo não vai cair a ponte. Vamos fazer uma atuação imediata para assegurar que ela se mantenha. E aí se começou um trabalho na ponte, muito lentamente e sem os recursos necessários. E aí, não, vamos reformar a ponte, vamos lá. Mas nunca se teve um dinheiro pesado para se colocar na reforma efetiva da ponte. Foi se fazendo uma manutenção e tal, depois se começou, de certa forma, alguma obra. E isso talvez dê a impressão de que a obra... Porque a verdade é que pouco se fez efetivamente no sentido de reforma para a utilização da ponte no primeiro governo do Luiz Henrique. Foi mais uma atuação preventiva para que ela não caísse. Candidato, segurança pública é um clamor da população também, há uma sensação de segurança muito acentuada, é um problema que não é só de Santa Catarina, mas aqui ficou muito evidente a questão de guerra de facções, a gente teve atentados em algumas cidades nos últimos anos. O que o senhor vai mudar na questão da segurança pública? Não, o Eduardo já mudou bastante, já só a forma de enfrentamento, o comando da Polícia Militar, a nova forma de enfrentamento já baixaram os índices de Santa Catarina. Isso você sabe, todos os índices, eu recebo semanalmente, todos os índices caíram de assalto, de assassinato e tal. Porque há uma efetividade do policiamento na rua, enfrentando a bandidagem, isso já foi bom. Agora, só isso não adianta, nós precisamos investir especialmente em tecnologia, integrar a Polícia Civil, a Polícia Militar. Tenho conversado muito na discussão de plano de governo, isso é fundamental. Sempre teve uma rivalidade aí. O Luiz Henrique tentou e não conseguiu, né? Há uma situação, uma discussão, nós temos que trazer isso. O sistema prisional de Santa Catarina avançou bem, é um dos modelos de sucesso do Brasil. Hospital São José, em Joinville, até para voltar um pouquinho, o primeiro assunto que foi saúde, né? Até para... É um belo modelo. Também. Passou a se repassar 3 milhões de reais mensais ao Hospital São José. No seu governo vai ser ampliado esse valor, vai ser mantido? Pontuar, 11% da arrecadação de Joinville vai para o Hospital São José. É um hospital de peso estadual que uma cidade banca sozinha. O Hospital São José, com todo o respeito, é disso que eu estou falando. Não é um dos 13, esse é um hospital municipal, mas é parecido. O Hospital São José tem 252 leitos, se não me engano. Ele tem... A Organização Mundial da Saúde diz que para cada leito você teria que ter 3,5 funcionários por leito. Então, o Hospital São José teria que ter 1.000 funcionários. Sabe quanto tem? 1.600. Está respondida a tua pergunta. Aí Joinville gasta 40% em saúde. 40%. Custa 11%. Por quê? Com todo respeito, está errado o modelo. Não pode ser público. Me desculpe, está errado. É claro isso. Não tem como defender. É a ineficiência, querido. Nós estamos jogando dinheiro fora. Nós estamos financiando a ineficiência. É disso que eu estou falando. Tem que enfrentar isso. Essa discussão tem que ser enfrentada. O senhor não pretende transformar ele em hospital estadual, então? Não, nós vamos dar eficiência nos que existem, vamos discutir abertamente com a sociedade o peso que isso tem para a sociedade, o que está resolvendo de problema para a sociedade. Porque enquanto nós estamos jogando mais 3, mais 4, não é Joinville, pode ser qualquer outro. Na verdade, é disso que eu estou falando. Nós, ao invés de atacarmos o problema, buscar melhorar a gestão, nós estamos financiando. Está errado a lógica. A lógica é o contrário. E não sou eu que estou falando, porque o Mauro é contra. Não é contra, isso é estatístico, está lá nos números, não precisa acreditar no que eu estou falando. Vai lá e analise os números, compare com outros hospitais, seja organização sociais, seja hospitais filantrópicos, é disso que nós estamos. Nós não temos mais dinheiro para financiar a ineficiência. Ponto. É isso que nós vamos combater. Só que tem um detalhe, o Mauro tem coragem para fazer. Eu não tenho medo de enfrentar corporações, não tenho medo de enfrentar. Aliás, só por isso eu quero ser governador.
Maravilha, muito obrigado, candidato, pela participação aqui na série de entrevistas com os candidatos a governador da NSC. Boa sorte na campanha. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui.